Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre. Então, nesse primeiro momento, nós vamos fechando os nossos olhos, permitindo que a paz de Jesus nos envolva, aqueça o nosso coração, a nossa mente. Vamos visualizando a imagem de Jesus aqui no nosso salão, envolvendo a cada um de nós amorosamente, para que nesses instantes a nossa mente esteja conectada com o bem, com a paz, com o amor, e que possamos deixá-la vazia de preocupações e afazeres, para nos dedicarmos a cuidar do espírito, a refletir sobre as coisas da alma, as necessidades do nosso ser, do nosso espírito, na nossa encarnação. E é assim que nós vamos iniciando o Evangelho desta noite. Graças a Deus. O capítulo da noite de hoje é o capítulo Bem-aventurados os aflitos. É o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele inaugura as bem-aventuranças. Então já se inaugura com essa, que é tão especial, que é o Bem-aventurados os aflitos, ou Bem-aventurados aqueles que sofrem, né? Então, primeiro a gente vai ler uma pergunta que está aqui no Livro dos Espíritos, a pergunta 921. Allan Kardec indaga aos espíritos: concebe-se que o homem seja feliz na Terra, quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Vocês entenderam a pergunta? Ele fala assim, olha, então a gente entende que aqui exatamente a gente não vai conseguir ser plenamente feliz. Mas quando a Terra estiver restaurada, o homem vai poder ter então essa felicidade plena? E os espíritos respondem: o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência num plano grosseiro. Olha que resposta que eles deram, né? Os espíritos sempre muito sucintos e diretos. Então ele diz que o próprio homem, na maioria das vezes, ele é o artífice das suas aflições. A razão, o motivo, a causa das nossas aflições somos nós mesmos. Então, primeiro eles já explicam isso. Olha, a maioria das suas aflições, a causa reside em vós mesmos. E ele diz, amadurecido a terra, amadurecido os homens, eles vão ter uma felicidade do tamanho do nosso planeta, que ainda será grosseiro. Então, para nós, na nossa atual escala evolutiva, a felicidade que assim desfrutam os seres da categoria de Jesus, para a gente ainda não concebe. Nós ainda nem compreendemos. Porque para nós, a noção da felicidade, ela está muito relacionada às coisas da matéria. Ela está quase 100% relacionada às coisas da matéria. Sempre que a gente imagina a felicidade, o que a gente imagina? Um clima de férias, num lugar paradisíaco. Provavelmente a gente não vai estar trabalhando, com pessoas nos servindo, numa situação de deleite, reunido com as pessoas que a gente ama. Não é essa felicidade que a gente imagina? A gente já imagina assim, a gente nesses lugares assim belíssimos. Então, o que representa tudo isso? Tudo que é material, o descanso do corpo físico, comer, né, ali comidas super saborosas, estar num ambiente agradável com as pessoas, quer dizer, tudo isso que são as coisas externas. Mas será que é isso mesmo que é felicidade? Hoje a gente vai fazer uma reflexão mais profunda do que é os bem-aventurados os aflitos, né? Porque Jesus disse isso e não foi à toa. Bem-aventurados os aflitos. E ele tem uma fala tão bonita, Jesus, porque ele diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições,
Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha a fala de Jesus. Em mim tereis paz, ou seja, não é essa paz exterior do mundo, é em mim, comigo, me seguindo a Jesus, é que nós vamos ter paz. Aí a gente já para um pouquinho para refletir melhor. E vamos vendo historicamente quem são os seguidores de Jesus e como foi a vida deles. Vamos tentar imaginar algum seguidor de Jesus que teve uma vida igual a que a gente imaginou agora há pouco, num deleite só. Teve algum seguidor de Jesus que passou a vida no deleite, desfrutando a felicidade? Se nós fôssemos fazer uma busca rápida mentalmente, todos os apóstolos foram mortos violentamente, com exceção de João. Somente João, discípulo de Jesus, não teve uma morte violenta. Todos os outros tiveram. Pedro, após tendo negado Jesus 3 vezes, ele fica tão arrependido que ele se dedica tanto à divulgação do cristianismo, à divulgação dos ensinamentos de Jesus, que passado o tempo, quando finalmente ele é pego, né, pelos soldados, ele também é crucificado. E ele não se via à altura de ser crucificado, como Jesus fora. E ele pede para que a cruz seja colocada de cabeça para baixo. Né? Vários outros, um foi enforcado, outro foi perseguido, outro foi morto violentamente. Vários foram crucificados, assim como Jesus. Paulo de Tarso. Então vejam, se a gente pegar só o exemplo da Maria Magdala, que é uma história belíssima, ela era uma meretriz e ela tinha na época de Jesus muitas riquezas, posses materiais, que é uma alusão à felicidade que nós temos. Ela tinha poder, porque ela tinha influência, né, com todos os soldados romanos, com os homens da época. Ela tinha beleza, a beleza dela era uma beleza rara, era a mulher mais linda ali de Magdala. Então ela tinha tudo que normalmente a gente almeja numa vida física. Tinha tudo, beleza, juventude, dinheiro, poder, tudo. Mas ela não era feliz. Ela não sentia felicidade. A tal ponto de que quando ela conhece Jesus, quando ela o vê, o procura, e ele somente olha para ela e a chama pelo nome. E eles têm uma conversa longa. E ela fala da sede dela de amar e ser amada, que ela nunca havia tido essa experiência do amor verdadeiro, embora vivesse de prazeres, mas que não davam a ela o sentimento puro do amor. O prazer que se esgota, que se acaba, que é como a água do mar, que você bebe tentando matar a sede, mas não mata, você cada vez vai ficando com mais sede. E Jesus lhe fala longamente sobre o amor. E aquela noite foi tão especial para Maria Madalena que ela retorna à casa dela, que era uma casa muito grande, e ela vai procurar lá, nos pertences dela, o vestido simples, o qual ela tinha iniciado essa vida de meretriz, que ela tinha guardado, porque agora as roupas dela eram todas chiques, cheias de seda, de tecidos, mas ela vai procurar aquele vestido muito simples. E ela coloca aquele vestido no corpo, doa tudo para os empregados que ela tinha, as joias, os tecidos, as roupas, a própria casa, deixa tudo e sai com a roupa do corpo para seguir Jesus. E em seguindo Jesus, ela encontra a felicidade. Porque olha o que ele fala, tendo-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz, porque no mundo só tereis aflições. E aí aos olhos do mundo, todo mundo falou, estás louca? Logo você retorna para o jogo dos prazeres, das facilidades do mundo. Estás louca? Seguir um nazareno, um carpinteiro, uma criatura pobre que nada tem a te oferecer, viver aí jogada ao relento? Estás enlouquecida. Todos acharam que ela estava enlouquecida e que ela iria voltar.
Mas não aconteceu isso, ela permanece seguindo Jesus. E ela, junto a Maria e Joana de Cusa, assistem à crucificação. As mulheres ali, junto com João, o único apóstolo que assistiu à crucificação. E após Jesus ser crucificado, para quem ele aparece? Na ressurreição, para quem Jesus aparece? Para Maria Madalena. Para ela ele aparece. E ela segue contando a boa nova a todos. E o que todo mundo faz? Mesmo os discípulos julgam ela, não aceitam ela, porque ela não conseguiu também se encaixar junto aos discípulos, porque eles tinham algum preconceito. Mulher, ex-meretriz. Sim. E não acreditavam, até que Jesus aparece, né, para Tomé, que lhe toca as chagas, e fica ali um tempo em espírito, junto com aquele povo. E ela, quando Jesus finalmente vai, ela passa a ficar, sabe com quem? Com os leprosos. E ela passa a fazer palestras falando de Jesus, de todos os ensinamentos do Cristo para os leprosos. Até que no fim ali de vários anos, ela vê o próprio colo e vê um arroxeado. E ela pega um graveto de madeira e coloca assim nesse arroxeado do colo. E não sente nada. Aí ela percebe que ela também tinha contraído a lepra. Porque a lepra você não sente, o corpo vai apodrecendo. E ela que iniciava o seu discurso, vocês os leprosos, tenham fé, esperança. Aí naquele dia, naquela manhã, ela começa o discurso diferente. Ela diz, nós, os leprosos, e morre junto com os leprosos. Quer dizer, aos olhos do mundo é uma aflição sem fim. Imagina morrer de lepra, ver o corpo apodrecendo. Mas pergunta como estava o coração dela. Em qual momento o coração dela estava mais leve, mais feliz? Lá, na casa suntuosa que ela tinha, cercada de poder, de seda, de prazeres e facilidades? Ou ali no relento, junto a um grupo de leprosos? Aos olhos do mundo, todo mundo almeja a felicidade que ela tinha. Mas aos olhos do Espírito imortal, qual tipo de felicidade nós almejamos? É por isso que é bem-aventurados os aflitos. Porque é na aflição que nós nos aproximamos mais de Jesus e de Deus. Porque quanto mais facilidades nós temos na vida, quanto mais prazeres nós temos materiais, quanto mais o mundo nos enche de coisas, mais nós nos afastamos muitas vezes de Deus, de Jesus, das coisas do Espírito. Porque é tão fácil nos esquecer das responsabilidades. Então, muitas vezes, a vida traz uma aflição muito grande para a nossa existência, para que a gente possa nos voltar, aproximar-nos de Deus. E a aflição, ela é, como disse no Livro dos Espíritos, nós somos os responsáveis. Então, nós temos uma carga, né, de outras existências que trazemos para essa e vamos tentando ir solucionando. Então, quando a aflição nos chega, o primeiro impacto é o desespero, não é de nós estarmos passando por esse ou aquele problema, mas nós temos que entender e enxergar no sofrimento uma libertação. E é muito difícil, porque normalmente quando chega uma aflição, o que mais a gente quer é que ela vá embora. E o que mais a gente ora é para tirar a aflição da vida da gente, porque a gente quer ter aquela vida de deleite. E olha o que Jesus diz, no mundo só tereis aflição. Porque nós estamos num momento de provas e expiações, onde a gente precisa ser testado, onde as coisas que nós fizemos nos chegam para que sejam resgatadas. Muitas vezes nós estamos nos preparando para algo que nós vamos passar de sofrimento e aflição por vários séculos. Às vezes nosso espírito está sendo forjado numa vida, na outra, até que a gente esteja minimamente
forte para passar por aquela aflição que nós plantamos lá atrás. Então, Deus não vai dar uma aflição maior do que aquela que nós damos conta de passar, porque Deus não é cruel. Só que, às vezes, nessas mínimas aflições, a gente quer passar, não é? Então, é para se tirar um pouco essa visão do sofrimento como se fosse algo muito ruim, porque, na verdade, o sofrimento nos liberta. Como o caso da Maria Magdala. Como é que ela desencarnou? Desencarnou muito bem, recebida por Jesus. Se ela não tivesse seguido Jesus e permanecesse naquela vida de deleites, como ela desencarnaria? Então, para que serviu aquele sofrimento? Para haver uma espécie de depuração. E não é somente pelo sofrimento que nós evoluímos. Nós evoluímos também na prática do bem e na observância da vida, dos exemplos, né, dos outros. Isso acontece muito na própria reunião mediúnica. Por que existe? Né? Porque os espíritos poderiam ser atendidos, né, no plano espiritual mesmo. Há esse intercâmbio tanto para ver uma doação de energia material mesmo que os espíritos estão precisando, quanto também para aliviar, né, as tensões desse espírito e como exemplo para nós. Para que a gente, às vezes, aprendendo com o erro do outro, não caia em erro também. Né? O Divaldo Franco, ele está agora doentinho, não sei se vocês sabem, né? Ele está bem adoecido e foi tão interessante porque ele fez 98 anos agora, dia 5 de maio. E aí ele teve uma vida de dedicação ao bem e ao amor. E a Joana de Ângeles, recentemente, falou para ele que ele havia se curado desse câncer que ele teve no final do ano, mas que ele teria uma moratória. E a gente ficou na expectativa de que ele fosse, de fato, ficar muito bem. E, na verdade, ele acabou adoecendo, assim, ficando mais debilitado, a ponto dele não conseguir mais fazer as palestras. E ficava essa dúvida, né, na nossa cabeça, mas como um homem, né, que se dedicou tanto ao bem, e essa moratória, como seria? E, recentemente, até no sábado, o presidente da Mansão do Caminho informou exatamente isso, porque alguém havia feito essa pergunta para ele. E ele disse que essa moratória que a Joana de Ângeles deu para ele, foi para que ele fizesse essa passagem, que ele havia escolhido essa aflição. Essa moratória foi para que ele passasse por esse pedaço difícil. E a gente achando que a moratória era para ele fazer mais palestras, atender mais pessoas, viajar, ficar conosco, doar mais do que ele já doou. Tem uma visão egoísta nossa. E essa moratória foi para ele passar por esse pedacinho. Então vocês veem como para a espiritualidade, às vezes as nossas aflições têm um outro peso. Eles enxergam como uma libertação, não como algo penoso, como algo difícil, como nós enxergamos. Mas porque quando a gente faz o bem sofrer, que está no Evangelho, né? Bem e mal sofrer, é uma escolha que nós fazemos, porque sofrer por sofrer não evolui ninguém. Só sofrer não faz a pessoa evoluir, ela só está resgatando um débito passado. Agora, quando ela sofre com resignação, quando ela aprende com aquela dificuldade, aí ela evolui. Então vejam a diferença. Sofrer todos nós sofremos, mas sofrer por sofrer não é sinal de evolução. Quando a gente bem sofre com resignação, nós fazemos esse salto evolutivo. Então, você tem que enxergar no sofrimento uma libertação. Tem aqui esse livro que o Leon Denis ele fez um livro só sobre a dor, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele faz essa análise. Para nós finalizarmos, ele faz uma fala assim, ele diz assim: homem, meu irmão, aprende a sofrer. Porque a dor é santa. Ela é o mais nobre agente da perfeição. Ou seja, para você evoluir, ser perfeito, você tem que passar por essa trilha da dor. Penetrante e fecunda, é indispensável à vida
de todo aquele que não quer ficar petrificado no egoísmo e na indiferença. Então, olha, ela é penetrante e fecunda. Então, quando a dor chega, ela nos penetra. Tem dores tão lancinantes que elas vão fundo na nossa alma. Mas a gente precisa permitir que elas também sejam fecundas, ou seja, plantem uma semente de resignação, de resiliência, de paciência, de renúncia, de fé, de coragem. Porque se a gente deixa ela fazer essas duas ações, penetrar e fecundar, nós vamos aí sermos sementes que vão um dia florir e frutificar esses frutos de todas essas virtudes. E ele continua, aprende a sofrer. Não te direi procurador. Olha que interessante, ele fala, aprende a sofrer. Aqui a gente não está fazendo uma apologia à dor. Então eu preciso sofrer para evoluir, vem mais sofrimentos na minha vida. Não, porque conforme a gente falou, sofrer por sofrer não nos faz evoluir. Então ele diz, aprende a sofrer, não direi procurador, mas quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolha como uma amiga. E é tão difícil a gente fazer isso, acolher como uma amiga algo que a gente não quer. Porque vem o sofrimento e a gente às vezes rejeita automaticamente, é instintivo. Mas se a gente parar para fazer essa reflexão, nós vamos perceber que aquilo de alguma forma vai nos impulsionar, vai nos fazer melhor. Aprende a conhecê-la, a apreciar-lhe a beleza austera, a entender-lhe os segredos, os secretos ensinamentos. Então aprende a olhar por que aquele problema está na sua vida, por que aquela aflição está na sua vida, não é ao acaso. Alguma lição existe. E quanto mais rápido a gente aprende a lição, mais rápido a aflição acaba. Porque ela é uma lição. Se você demora para entender e aprender, você vai se demorando com ela também. Estuda-lhe a obra oculta. Em vez de te revoltares contra ela, ou então de ficares acabrunhado, inerte, fraco debaixo de sua ação, associa tua vontade, teu pensamento, ao alvo que ela avisa. Procura tirar dela, em sua passagem por tua vida, todo o proveito que ela pode oferecer ao espírito e ao coração. Olha o que ele diz, empreende o teu pensamento e a tua vontade, ali naquela aflição, para extrair o melhor, para o seu aprendizado íntimo e às vezes coletivo, quando é também uma aflição que passa para os parentes, as pessoas que estão conosco. Vejamos na dor o remédio para todos os vícios, para todas as decadências, para todas as quedas. Vós todos que vergais sobre o peso do fardo de vossas provações, ou que chorais em silêncio, aconteça o que acontecer, nunca desespereis. Então, por mais difícil que esteja a situação, por mais terrível que surja um acontecimento, nós nunca deveremos desesperar. Desesperar jamais. Porque nós devemos ter esse pensamento da dor libertação em nós. Porque nós devemos entender que o Cristo está ali nos possibilitando alguma reforma que nós precisamos fazer em nós mesmos. Então, desesperar-se nunca. E ele finaliza, lembrai-vos de que nada sucede debalde, nem sem causa. Quase todas as nossas dores vêm de nós mesmos, de nosso passado e abrem-nos os caminhos do céu. Então, quando nós temos esse bem sofrer, nós conseguimos transcender. Então, como fez Maria de Magdala, como está fazendo Divaldo Franco, como fez o próprio Paulo de Tarso e tantos outros mártires do cristianismo, que
que nós possamos enxergar nas nossas dificuldades uma passagem. Sabe o que o Allan Kardec fazia quando ele estava muito desesperado ou tinha algum problema? Isso está escrito no livro Obras Póstumas, nos relatos dele próprio. Quando vinha e vieram muitas traições, muitas situações difíceis na vida de Kardec, ele fazia um exercício, ele olhava para cima e ele se colocava na posição de alguém que já tivesse desencarnado. E aí, nessa posição, ele reavaliava o problema dele. E ele via que ele sempre considerava que era pouco, que era pequeno, que era algo que ele iria conseguir transpor. Então, todas as vezes que o problema, a dificuldade, a aflição surgir nas nossas vidas, que a gente possa se utilizar desse exemplo de Kardec, elevar os olhos aos céus e perceber que é uma passagem, que é um período difícil que vai finalizar e com força e com fé nós iremos conseguir transpor. E aí nós vamos transpor e vamos sair melhores do que quando entramos nessa dificuldade, porque é para isso que ela serve. Então a resmungação, o queixume, só piora a situação, que aí é o mal sofrer que está no Evangelho. Então o bem sofrer é aquele que encara no sofrimento uma libertação, como fez todos os discípulos de Jesus. São biografias muito belas que a gente pode ler e estudar para que a gente possa ter nelas exemplos, né, de como bem agir. Então essa é a mensagem da noite, que vocês possam ler. É um capítulo bem extenso, Bem-aventurados os aflitos, tem vários outros aspectos, e é um capítulo muito importante, né? Porque a doutrina espírita, ela é a doutrina consoladora, né? Somente ela nos dá a chave para a solução de todos esses conflitos e dessas aflições. Nenhuma outra doutrina é capaz de explicar as aflições como a doutrina espírita explica, né? Na perda de um ente querido, numa dificuldade atroz, nos reveses da vida, só o Espiritismo consegue explicar com a pluralidade das existências. Então, que a gente possa estudar essas verdades e quando estivermos no meio das aflições, nós possamos ter essa força que teve os primeiros cristãos e seguir em frente, seguir rumo aos braços de Jesus. Então, que nesses instantes nós vamos fazendo as nossas vibrações, cerrando os nossos olhos, nos conectando a Jesus, a Deus nosso Pai, rogando a eles o amparo, a sustentação para esses instantes, visualizando uma luz muito intensa, que vai assim perpassando todos nós dentro deste salão, envolvendo a cada um de nós nas suas necessidades, nas suas aflições. Que Jesus, esse Mestre amoroso, possa nos acolher nesses instantes, nas nossas necessidades, que nós vamos entregando a Ele essas aflições, para que elas recebam o bálsamo da paz, da tolerância, da compreensão, e que possamos, na noite de hoje, nos deixar envolver por estas verdades que vão nos capacitando a vencer as nossas próprias aflições. E assim, vamos vibrando muito amor e luz por esta casa de oração que nos acolhe, visualizando o nosso lar cheio de luz, repleto de paz, visualizando o nosso ambiente de trabalho também, envolvido em muita luz, e envolvendo também todo o nosso planeta Terra, para que Jesus, com a sua égide de amor, possa governar este planeta, fazendo ecoar os seus ensinamentos como norma e conduta em todos os lares e em todos os corações. E assim vamos nos vendo profundamente iluminados e fortalecidos para aguardar a outra etapa do nosso tratamento. Graças a Deus.